Mais uma pergunta aí no chat da TV Web? Digo sim, Priscila, mais uma pergunta sobre o Minha Terra. Tem um participante que ele faz a seguinte pergunta. Sobre o Cai na Rede, mostra o Twitter, YouTube, Facebook. O que é o Minha Terra? É alguma ferramenta nova? A Sônia vai explicar. Pode contar, Sônia, o que é o Minha Terra? Não é uma ferramenta nova. Ela já tem um tempinho, hein? Tem um tempinho, já praticamente uns 3, 4 anos. Mas ela não é nova, inclusive no formato. Ela surgiu do que o Educarede tinha desde o seu início, que eram os fóruns, as galerias. Surgiu uma ferramenta chamada comunidade virtual. Essa comunidade virtual, ela reúne as ferramentas interativas, galeria, arquivoteca, mural, blog. Então foi feito pelo parceiro tecnológico do Educarede, foi feita uma criação de uma ferramenta. E lá, nesse ambiente, chamado comunidade virtual, se desenvolve o projeto Minha Terra. E da mesma forma que no grupo de estudos, lá no Minha Terra nós agregamos as redes sociais. A tal ponto que o Minha Terra se caracteriza hoje, o projeto, como uma rede social. Ela se constitui uma rede social. Complementando isso, a Sônia falando sobre o Minha Terra, o Minha Terra ele é uma oportunidade justamente para o professor praticar com o seu aluno o letramento digital. As atividades ali construídas são focadas no aprender a pesquisar na internet, aprender a se comunicar, o que é trabalhar colaborativamente com outras escolas, com outros alunos, e aprender a publicar, ou seja, aquelas produções todas dos alunos que são feitas nas escolas e que as escolas já trabalham dentro da sua proposta curricular, lá no Minha Terra é uma oportunidade de mostrar a partir de uma dinâmica de reportagem que a gente sugere que a escola seja, os alunos sejam repórteres, informem sobre a sua cidade, tragam informações sobre o seu bairro, ou mais, façam um projeto, uma ação de intervenção e publiquem. E como publicar? Por vídeo, por foto, por texto, por os mais variados recursos audiovisuais, usando o celular, usando recursos disponíveis. E aí também ele aproveita e pratica o que é uma postura responsável ao publicar, que é uma temática do tema 2, que tem a ver com a geração interativa, mas a gente está falando justamente dessa postura responsável, não é, Miriam? Isso, esse é um ponto muito importante que a gente percebe nesses últimos 3 anos, uma temática muito forte que veio em relação à questão da internet, que é o uso seguro e responsável da internet. E aí a gente volta para aquelas telas, né, para as 4 telas. Não vamos falar apenas do uso seguro e responsável da internet. Temos que pensar o uso seguro e responsável de todas essas telas que a gente, com as quais a gente lida no nosso dia a dia. A gente trabalha muito isso no tema gerações interativas, tendo como foco grande parte do material a pesquisa Gerações Interativas que a Fundação Telefônica desenvolve, que inclusive está acontecendo exatamente nesse momento. É bom lembrar, podem participar, que é um desafio, é a segunda edição, isso, né? É um desafio que está lá agora colocado para esse tema. Só para dar um pouco do contexto da pesquisa Gerações Interativas, é uma iniciativa da Fundação Telefônica na Espanha. Ela começou na Espanha, depois ela veio para a América Latina. O ano passado novamente foi feito na Espanha e esse ano novamente na América Latina. Então já é a segunda pesquisa aqui abrangendo toda a América Latina, onde as escolas se cadastram para participar. Então a escola, ao participar da pesquisa de gerações interativas, ela vai receber um relatório sobre os hábitos de uso dessas 4 telas digitais na sua escola. E a gente tem também várias iniciativas de formação, espaços para discussão, que aí quem quiser vai lá no desafio e conhece direitinho, mas é uma forma muito interessante da gente entender e mapear, peraí, o que essa minha escola, o que os jovens da minha escola estão fazendo, como eles se relacionam com essas telas digitais, e como eu posso ajudá-los a pensar nesse uso responsável e seguro dessas telas digitais. E ressaltando que essa pesquisa é um dos desafios lá do tema 2.
O tema 2 fala da geração interativa e tem vários desafios. E os desafios também são de livre escolha. Não são sequenciais. Não são sequenciais, podem ser feitos todos, pode escolher um. E a pesquisa é um dos desafios que está lá, tudo explicado. Então, por que Camila ressaltou? Porque também está lá no grupo de estudos. Aproveitando, Mila, eu queria que você contasse um pouco de mais 2 ferramentas interativas que elas têm um outro objetivo, que está lá no grupo de estudo. O diário de bordo, para que serve esse diário de bordo, e o questionário. Essas 2 ferramentas a gente optou por utilizar para quê? O diário de bordo é um espaço individual, onde cada um pode ir colocando as suas anotações. É como se fosse o seu caderno virtual. Então eu estou ali fazendo uma leitura, me surgiu um ponto mais interessante, uma dúvida, eu quero anotar, ou uma referência, eu quero visitar assim esse site, mas não agora. Olha, nesse texto a pessoa sugeriu um autor, vou anotar aquele autor, surgiu uma dúvida. É o meu caderno, né? É o seu caderno virtual, ele está ali disponível, como toda vez que você acessar com o seu login, você tem acesso ao seu diário, se você clica no link diário, e é um espaço mais individual para suas reflexões. Ali você pode ir colocando seus comentários, inquietações. O que você quer na próxima entrada, o que mais que você quer. Onde você organiza, é o seu caderno, né? Então acho que isso vai um pouco da necessidade como cada um gosta de se organizar. Né? Como a gente está numa sala de aula, né? Às vezes a gente está assistindo numa reunião, você está numa palestra, tem gente que gosta de anotar tudo que a pessoa está falando, tem gente que gosta de fazer gráficos, setinhas. Ali é o espaço para você organizar o seu pensamento da forma que você achar melhor, né? Como você funciona, isso cada um sabe como funciona. Né? Então esse é um espaço bem interessante. Os questionários a gente organizou também, não vejam o questionário como uma atividade final do tema, aprendi ou não aprendi. Não é essa a ideia do questionário. Né? A gente organizou, tentando explorar esse recurso que é muito interessante, que o Moodle traz pra gente. A gente tentou organizar questões aonde, apesar de ser em múltipla escolha, aonde a gente traz desafios ali para a pessoa fazer alguma reflexão e ela vai escolhendo as alternativas conforme ela acha que está certo ou não está certo, e aí ela pode voltar quantas vezes quiser. Então é mais uma forma de uma organização, uma reflexão, né? A ideia do questionário é que a pessoa possa refletir um pouco mais sobre aquele tema de uma outra forma, né? Uma reflexão mais individual, porque ele está ali em contato com o material escrito, vai fazer ele pensar um pouquinho, refletir, será que é isso, será que é aquilo que eu penso, e ele vai pontuar aquele questionário, e aquele questionário pode ser feito a qualquer momento, pode ser refeito, não é para ser visto como uma atividade final do tema ou como uma forma classificatória. Ele não está ali para avaliar quem acertou, quem não acertou. Não é esse o objetivo do questionário. É mais um espaço mesmo de reflexão. É um teste. Vamos pensar um teste que o participante pode fazer para si mesmo. Se quiser. Está lá, disponível. Mais perguntas dos internautas. Temos uma reflexão muito interessante de ser comentada aqui, da Regina Coelho. Ela colocou: o desafio de educar na cultura digital será sempre grande para os professores. Nós seremos sempre imigrantes, muitos de nós com forte sotaque. Comenta, Sônia. Muito bom. Comenta, Sônia, a sua experiência. É muito bom ser migrante, às vezes. É um desafio, É um desafio interessante. Eu participei de um encontro com professores, segunda-feira agora, em que a gente tinha, porque existe uma tabela que classifica as gerações por idades, né? Antes de 84, é a geração X, depois tem 95 a geração Y, 2004 a geração Z. E aí eu fiz uma pergunta, fiz uma brincadeira, né? Então naquele grupo de professores ali, de educadores, onde eu estava, nós tínhamos todas as gerações. A X, uma que nem tem nome, que é antes, né? Bem antes da gente.
e todo mundo muito à vontade. Tinha uma coisa em comum, que é a vontade que a gente tem de acompanhar o nosso tempo, de estarmos no nosso tempo, né? Estarmos inseridos. Isso vai muito da individualidade também. Quando você tem esse desejo de acompanhar o mundo em que você vive, se você é um educador, isso também vai se refletir. E é claro que a gente tem o sotaquezinho, né? De vez em quando a gente deixa dar uma escapadinha. Eu até posso contar, Pri? Claro! Eu contei para elas no almoço agora. Eu vivo engajada nessa questão do educar na cultura digital já há uns 10, 12 anos. E eu tenho uma neta, ela tem 6 anos. E ela veio correndo para mim mostrando que tinha perdido o dentinho. E eu falei, nossa, que lindo, vamos ligar, avisar o seu pai. Ela falou, vó, tira uma foto e manda por mensagem. Aquela coisa. Né? Não, ela percebeu em mim um sotaque de uma outra geração. Mas lá a gente leva na brincadeira e o que vale, não é, Pri? É a vontade que cada um de nós tem de estar inserido nesse tempo, né? É um direito que as pessoas têm de viverem o seu tempo. E né? que isso tem muito a ver com aquilo que a Mila falou, que é o aprendizado para a vida toda. Né? Exatamente. Que sempre é o que a gente mais deseja. De mostrar para os nossos alunos o quanto aprender é interessante e é interessante sempre. O quanto a gente precisa estar aberto para isso, né? Eu acho que tem um detalhe também que acho que é legal a gente refletir, é que a gente está falando de novos desafios para os educadores, mas a gente está falando de novos desafios para todos. O médico hoje, ele é um outro médico de 20 anos atrás. A gente está falando de cirurgiões que fazem cirurgias com câmeras microscópicas que entram por não sei aonde e que assessora remotamente via um computador que mexe a perninha do robô que está lá não sei aonde, ele está... O próprio projeto Genoma, então a gente está no mundo, né, digital. Então não é um desafio que é só do educador, é um desafio de todos nós, né? O bancário, a pessoa que trabalha no correio, o médico, o advogado, o dentista, o designer, o advogado, o judiciário todo eletrônico, a polícia, o BO eletrônico, os grandes sistemas de informação, a política. Então, a gente está falando da cultura digital mesmo na sociedade. E eu acho que é importante a gente ressaltar isso para o educador, para também não ficar aquele peso que parece, ai meu Deus, parece que só a educação tem esse desafio. Não é um desafio. Se é da educação também como do mundo, mas é do mundo mesmo. Não é o Brasil que ainda não sabe. Nós todos não sabemos. O mundo está discutindo o que é educar na cultura digital.